Olá, mais uma vez que nós temos, o prazer de conhecermos mais da Palavra de Deus. Você deve ter já percebido que eu sou apaixonado pela Palavra, porque essa Palavra ela mudou minha vida. Essa Palavra me salvou, porque essa Palavra ela tem um nome, ela chama-se Jesus. Jesus é a Palavra, é o Verbo vivo. E Ele se fez carne para me salvar, para te salvar. Ele se entregou naquela cruz. A palavra de Deus diz que Deus provou, Ele não vai provar não. Ele já provou o amor dEle por você e por mim, entregando Jesus para morrer no seu lugar, no meu lugar. Então eu sou apaixonado dessa palavra. Essa palavra ela tem o poder de me colocar em liberdade. Diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o que é a verdade? A verdade é a palavra que eu conheço e pratico. Aí ela se transforma numa verdade. Deus me ensinou isso um tempo atrás e eu fiquei muito grato a Ele. Por quê? Porque quantas pessoas conhecem a palavra? Muitas. Mas quantas de verdade são livres? Bem poucas. Por que uma pessoa que conhece a palavra, ela vive uma vida amarrada, uma vida presa, sendo que a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade? Está em João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que as pessoas que conhecem a palavra vivem vidas aprisionadas? Porque elas conhecem, mas elas não praticam. Deus falou isso para mim, falou assim, Marcelo, a verdade é a palavra praticada. É a palavra que você crê, e porque você crê, você pratica, e porque você pratica, você vai ficar livre. Jesus veio para isso. Jesus é a verdade. Jesus é essa vida sobrenatural. Jesus não é religião, não. Jesus é a vida de Deus. É a manifestação do amor de Deus. É a manifestação do próprio Deus nessa terra. E eu quero falar com você nesse dia a respeito dos desertos da vida. Tem muitas pessoas que acham assim, que estão no deserto, acham que o deserto é o fim de tudo. Acho que está no deserto, que a vida nunca mais vai mudar. Então, às vezes, o casamento está difícil. O que é o deserto? O deserto é um lugar desconfortável. O deserto é um lugar de aridez, de escassez. O deserto é um lugar estéril. O deserto é um lugar que não tem beleza, não tem graça, não tem nada, ou tem? É bonito ver foto. Talvez seja legal andar no deserto uma tarde, um dia, conhecer, mas viver no deserto? Eu tive um deserto na minha vida. Para eu conhecer Deus, eu tive um deserto. E o deserto, literalmente, foi o começo de uma nova vida. O meu deserto foi a 1000 quilômetros daqui de Poços de Caldas. Eu vivi 3 anos, desconfortável. Eu vivi 3 anos sem ter prazer, sem ter alegria. Foi quando eu conheci Deus. Ué, pastor, você conheceu Deus e não teve alegria? O meu espírito teve alegria, mas a minha carne, a minha alma, não tinha conforto nenhum. Não tinha prazer nenhum. Talvez você esteja vivendo isso. Talvez você não esteja vivendo o melhor tempo da sua vida. Talvez você não esteja vivendo a melhor época da sua vida. Mas uma coisa eu quero te dizer. Se você foi para esse deserto porque Deus te levou, meu irmão, deserto tem começo, tem meio e tem fim. Você e eu, nós precisamos aprender o que é necessário. Por que o deserto? O que eu preciso aprender no deserto? E a palavra de Deus diz aqui no capítulo 8 de Deuteronômio, falando do tempo que o povo de Israel foi levado para o deserto. O tempo que o povo de Israel passou 40 anos peregrinando no deserto. Foi por causa de uma desobediência? Foi. Mas Deus, meu irmão, pensa num Deus que tem prazer em perdoar. Pensa num Deus que tem alegria em falar assim, amém, você está arrependido? Tô. Então, vira essa folha e vamos continuar uma caminhada nova. Meu irmão, Deus me perdoou. Ele perdoou a minha ignorância em relação a Ele. Deus perdoou os meus erros, os meus pecados. E Deus perdoou o pecado que eu nasci, o pecado original que eu herdei de Adão e Eva. Deus perdoou tudo porque Ele é Pai. Que pai que não perdoa um filho? Ele me perdoou. Quando Ele me perdoou, eu me tornei um filho. E a partir desse dia, que faz 14 anos isso, eu ainda errando, desobedecendo, contrariando, quando eu erro, eu falo, Pai, me perdoa, eu falo, perdoa, bora, vamos continuar caminhando. Eu quero te motivar, meu irmão, a olhar para esse deserto como vai ter fim, sim. Viu? Você que está aí, mas ele não acaba nunca. Um dia acaba. Um dia acaba.
E esse texto aqui, que eu volto a dizer, tem Deuteronômio capítulo 8, fala sobre o quê? Sobre o tempo do deserto. O que você precisa aprender no deserto? O que vai acontecer nesse deserto? Diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Ou seja, vocês estão terminando, vocês estão passando pelo deserto, mas isso vai acabar. Vocês vão tomar posse de uma terra prometida, uma terra abençoada. Eu falo isso para a sua vida. Eu profetizo essa palavra sobre a tua vida. Vai acabar, meu irmão. Vai ter fim, minha irmã. E você vai entrar na terra prometida. Você vai entrar no reino de Deus. Você vai desfrutar daquilo que Jesus conquistou na cruz por você e para você. E ele começa falando aqui: recordar-te-ás, lembra daquele tempo, de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos de deserto. Para quê? Para te humilhar. Humilhar não é chegar, apontar o dedo e falar assim: você não presta, você é um rebelde. Deus nunca fez isso. O humilhar é se submeter, é se dobrar. Deserto, meu irmão, é lugar de nós nos dobrarmos diante do Senhor. É de nos submetermos ao Senhor, é de aceitarmos a palavra de Deus, para te humilhar e para te provar. Provar o quê? Para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Meu irmão, dizer que ama Deus, quando tudo está bem, sem problema nenhum. Dizer que ama Deus, de carro novo, casa nova, saúde, casamento, dinheiro, emprego, empresa, tudo funcionando, é muito simples. Mas e no tempo do deserto? E no tempo da escassez? E no tempo da esterilidade? No tempo que parece que não está dando fruto? Parece que as coisas não estão caminhando? Nós temos condição de adorar a Deus assim? Para provar o que está no seu coração? O que está no meu coração? Eu vejo pessoas, infelizmente, que passaram já pela igreja. Eu amo Deus, não, eu quero Deus. E aí de repente Deus pega, porque está completamente fora, Deus já chega, a pessoa já chega e Deus já leva ela para o deserto. Para dar uma ralada, para dar uma apurada, para que ela conheça Deus. E às vezes não aguenta o tratamento, às vezes não aguenta o deserto. É o que eu sempre falo. Às vezes pessoas me procuram e falam assim: pastor, porque eu não aguento mais, pastor, porque Deus tem que fazer algo na minha vida. Eu pergunto às vezes: quantos anos você tem? Eu tenho 37 anos. Falei assim: então vamos combinar uma coisa. Você viveu 37 anos do teu jeito, sem rédea, sem limite, sem nada. Agora vamos dar um tempo para Deus reorganizar a sua vida, reordenar a sua vida, restaurar a sua vida. Aguenta a mão aí. Às vezes eu falo: olha, a tua vida está muito confusa, está muito bagunçada. Isso daí não vai ser resolvido em uma semana, ou em um mês, em 2, 3, 4 meses. Vamos dar um tempo. E às vezes a pessoa não aguenta. Acha que Deus tem que, né? Muda. Deus, eu quero isso. Meu irmão, Deus não está assim não. Deus não tem isso para nós não. Deus tem algo duradouro. Deus tem algo que vai realmente fazer diferença na nossa vida. E diz aqui no verso 3: e ele te humilhou, e ele deixou de ter fome, e ele te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Deus, o dia que eu estava ministrando isso daqui lá na igreja, Deus estava falando uma coisa para mim, sobre esse lugar desconfortável. Deserto não é um lugar onde nós vamos encontrar o conforto, onde nós vamos ter recurso, onde nós vamos, tá chato, então eu vou comprar uma roupa nova, um sapato novo, eu vou viajar, eu vou trocar de carro, eu vou comprar uma casa nova. Deserto não é lugar disso. Deserto é o lugar de nos acomodar com aquilo que nós temos e deixar Deus ministrar os nossos corações e deixar Deus derramar do amor dele sobre as nossas vidas. O deserto tem essa função de conhecermos a Deus. Hoje nós vamos ter fome. Nossa, eu estou com a fome de um carro novo. Eu estou com a fome de uma vida nova. Às vezes tem pessoas que me procuram lá na igreja: pastor, eu não aguento mais viver sozinho, eu quero um marido, eu quero uma esposa, eu quero um namorado. Eu falo: meu irmão, namorado é fácil de arrumar. Mas você quer um namorado ou você quer um homem de Deus do teu lado? Você quer uma esposa ou você quer uma mulher de Deus do teu lado? Ai, pastor, mas é difícil. Eu sei que é difícil, mas deixa Deus trabalhar. Suporte esse tempo, tolere esse tempo,
Já viu aquele ditado? Antes só do que mal acompanhado? Suporta esse tempo, só que você não está sozinho não. Você está com Deus. Um Deus que te ama. Um Deus que sabe que você aguenta. Um Deus que entregou o Filho dele. A Bíblia diz aquele que não poupou o seu único Filho, antes o entregou por você, por mim. Não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? De graça, graciosamente? Meu irmão, é esse o tempo. O deserto é esse tempo. O deserto é um tempo onde nós não vamos encontrar as coisas que nós queremos, mas nós vamos ter o que nós precisamos. No deserto você vai encontrar o maná. No deserto, sabe o que é o maná? O maná foi algo que era como se fosse uma sementinha que o povo não conhecia. Essa sementezinha, ela não era muito gostosa, ela não era muito saborosa, mas ela sustentou o povo no deserto. A primeira coisa que eu quero falar para você, sabe o que você vai encontrar no deserto? Sabe aquilo que vai te sustentar no deserto? A palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. O deserto é um lugar de conhecer a palavra, porque existirão dias de uma aridez tremenda, de uma secura tremenda, de um desejo muito grande, de uma vontade muito grande. E se você não conhecer Deus, você vai abandonar o deserto. Você vai abandonar esse tempo de provação. Você não vai se dobrar mais. Você vai se levantar e vai falar assim: chega, eu não aguento mais. Eu vou me saciar, eu vou desfrutar daquilo que eu quero, eu vou em busca daquilo que eu desejo. Você não vai aguentar esse tempo. O deserto, meu irmão, o deserto é o tempo do maná. O deserto é um tempo de conhecer Deus. Sabe o que é a palavra maná? A palavra maná, né, essa palavrinha em hebraico, a tradução dela é assim: o que é isso? O que é isso? A palavra o que é isso é maná. Eles não conheciam, então eles falavam assim: o que é isso? Era o maná. Você lembra de Jesus quando ele andou não andou sobre as águas, não, foi naquele outro texto, que Jesus estava dormindo, ele falou para os discípulos: vamos atravessar esse lago aqui. Jesus foi dormir, os discípulos atravessando o lago da Galileia no barquinho, e de repente vem uma tempestade, e aquela tempestade está quase afundando o barco. Os discípulos apavorados acordam Jesus e falam assim: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus levanta e fala assim: homens de pequena fé, por que você duvidou? Por que você não creu? E ele se levanta no nome dele e fala assim: tempestade, cala-te, vento, emudece. E o que aconteceu? Os discípulos olham um para o outro e falam assim: quem que é esse? Parecido com o que é isso? Quem que é esse que até o mar se submete, o vento se submete, a tempestade se submete? Quem que é esse? Por isso que no capítulo 6 de João, Jesus fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o maná que os vossos pais, falando dos patriarcas, que os vossos pais comeram. Meu irmão, Jesus é o maná. Jesus é essa palavra. Jesus é aquilo que vai te sustentar nesse deserto. Amém? 2 minutinhos e nós voltamos.